A USCS promoveu na última quinta-feira o seminário Políticas Públicas de Justiça voltado para estudantes de Direito. O evento teve como palestrante o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Roberto Neves Amorim. O evento voltado a estudantes de Direito deu ênfase na solução alternativa de conflitos e ao papel do conciliador para diminuir a quantidade de processos judiciais. Minha participação está voltada para fazer com que as pessoas conheçam bem o que é mediação, o que é conciliação, a importância dos sejusques e principalmente a importância desta política pública para o Poder Judiciário Nacional. A mediação e a conciliação atingem os processos de família, atingem os processos de consumidor e atingem os processos patrimoniais em geral, né, ficando fora apenas aqueles que tenham direitos indisponíveis. Nós temos conseguido um sucesso de 93% de acordos na área de família. E a segunda área mais importante é a área do consumidor, né? Telefonia, planos de saúde, então tudo aquilo que envolve o Código de Defesa do Consumidor. Os alunos aprovaram a troca de experiências com um renomado profissional da área e evidenciaram a importância da conciliação. A solução de conflitos ela é muito importante para desafogar os tribunais de justiça hoje em dia, né? Dando agilidade nos processos e facilitando a vida aí, tanto do judiciário quanto dos advogados hoje em dia. Eu acho que esse tema, essa mediação, que é um dos trabalhos feito com muito carinho, muito bem desenvolvido pela universidade, faz com que toda a população, você tem direito a isso. E sem contar que você deixa de emperrar a própria justiça, porque a mediação ela vai te levar ao contato entre as partes, sem interferências, que a própria parte tenha maturidade para resolver os seus conflitos. A gente consegue ter uma visão mais ampla e diferenciada de certos assuntos que às vezes a gente acaba não conseguindo ver em aulas. E eu acho que também é uma forma de talvez reeducar a sociedade por meio da mediação. Primeiro você pode ver a situação e tentar encontrar um diálogo, um acordo, para depois, caso não consiga, você ter a segunda ajuda, que no caso seria o judiciário, né? Então acho que é muito importante porque você acaba tendo realmente uma visão de que pode ser resolvido entre as partes, sem a necessidade de um juiz, de um terceiro. Uma sentença, na grande maioria das vezes, ela não põe fim àquela questão que levou as partes ao Poder Judiciário. Então, a mediação, a conciliação, elas vão, obviamente, buscar o quê? Que essas pessoas enfrentem, né, estas questões pelo diálogo. Este diálogo vai restabelecer com o tempo, certamente, uma sociedade mais pacífica. Aqui na Universidade Municipal de São Caetano, nós tivemos a satisfação da autorização aqui pela reitoria de montar, né, trazer para cá o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de São Caetano do Sul. As pessoas podem buscar o Sejusc não para ingressar com uma ação, mas sim para chamar, convidar, é um convite, é pré-processual. Aquele que tem uma questão que ainda não está muito bem resolvida, para dialogar. Esse diálogo será mediado aí por uma pessoa que tem essa formação de mediador e de conciliador, que vai ajudar as partes neste restabelecimento de uma fala mais amistosa, de algo mais pacífico efetivamente. No Fórum de São Caetano, a conciliação já é uma realidade. Nós temos 6 varas cíveis em São Caetano do Sul e uma vara de juizado. E todas elas utilizam o Centro de Conciliação para a realização de audiências de processos já em andamento, né? Nós temos também algumas audiências que são realizadas sem processos em andamento, as partes procuram o Centro de Conciliação e essas audiências são feitas mesmo que não haja processo. Em razão do pouco tempo que o Sejusc tem de existência, nós temos 2 anos só de atividade,
Eu acredito que, assim, para reduzir efetivamente o número de processos, né, ainda é cedo, talvez, para a gente fazer essa afirmação de que houve uma redução desse número de processos. Mas, com certeza, o número da redução de litígios é visível, a gente consegue perceber que a cultura da pacificação em São Caetano ela está cada dia maior. Para o advogado e vereador de São Caetano, Éder Xavier, que acompanhou a palestra, conciliar será a solução para o judiciário, que precisará de algumas reformulações para se adaptar à nova realidade. Necessário uma reforma, mas é uma reforma que nasce na alma daquele que entrega a jurisdição, daquele que é operador de direito, o advogado também, e de todas as partes. Os poderes têm uma função constitucional de entregar o bem comum, se cada um fica num certo lugar. Então a reforma tem que ser do judiciário, mas uma reforma que seja produzida, evidentemente só pode ser produzida pelo legislativo, mas um legislativo humanizado, sem o problema da vaidade, e que haja então um espírito pacificador também naquele que faz a lei, ouvindo o que diz e o que escreve, e a experiência do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Renato Nalini. A conciliação, quando se instala o conflito, e até antes, tudo que nós procurarmos usar a mente para materializar o ideário de não conflagrar, mas solucionar, entendo definitivamente que é a solução com os números e as informações que eu tive depois de 30 anos de advocacia.